Meu amado, amada paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Olha aí, estamos dando sequência aí já o quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD. Quarto trimestre, nós estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Wagner Gabi. Meu amado, minha amada, eu quero desde já agradecer você que tem comentado, que tem curtido, que tem compartilhado esses vídeos. Meu muito obrigado. Vamos aí para a segunda lição. A segunda lição que tem por título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É a segunda lição. A segunda lição desse quarto trimestre, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é estudarmos principalmente sobre um tema tão importante para os nossos dias, que é missiologia. Missiologia é um tema maravilhoso. Essa lição será ministrada dia 8 de outubro de 2023, a segunda lição, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Olha aí, meu amado, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O texto áureo está inserido em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 4, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis, capítulo 17, versículo de número 4. A verdade prática diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em dois textos. O primeiro texto é em Gênesis capítulo 12, os primeiros 3 versículos, e no capítulo 17 de Gênesis, os primeiros 8 versículos. É Gênesis 12, versículo 1 ao 3, e Gênesis 17, versículo 1 ao 8. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é explicar a natureza missionária de Deus. O segundo objetivo dessa lição é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. O terceiro e último objetivo dessa lição é estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Olha, querido, querida, nesta lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o evangelho a outras culturas, a outros povos, a outras nações. Para isso, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa do Deus Pai, o Pai das missões. O que motiva um ministério missionário, um missionário, uma missionária, a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo? A motivação é o amor de Deus por meio da entrega do seu único Filho Jesus para salvar a humanidade. Querido, a introdução da lição diz assim: a palavra transcultural, que é a palavra-chave, traz a ideia de um missionário que transpõe
as barreiras da cultura de seu povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica na interação com todos os grupos étnicos da Terra, com diferentes aspectos da vida de pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio desta família, alcançar as outras famílias da Terra. Esse processo se deu por Abrão, que em hebraico é Abram, significa pai exaltado. Este era o nome de Abraão antes de Deus mudá-lo. Em Gênesis 17:5, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. A sua família, a nação de Israel, a segunda pessoa de Jesus, e finalmente a igreja. Assim completaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como base de toda a prática missionária dos cristãos. Vamos aí, queridão, queridona, para o primeiro ponto da lição, que diz assim: a natureza missionária de Deus. O primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, tendo por base aí o capítulo 12, o versículo 1 ao 3. Teologicamente, queridão, queridona, Gênesis no capítulo 12 é uma das passagens-chave do Antigo Testamento, pois essa passagem contém aquilo que é chamado de a aliança abraâmica. Tecnicamente, a aliança com Abrão não se encontra em Gênesis 12, mas nos capítulos 15 de Gênesis, versículo 18, e em Gênesis 17, no versículo 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, onde a palavra aliança aparece. É lá que os detalhes específicos são enunciados. Aqui no capítulo 12, são apresentados apenas as suas características gerais. É importante percebermos aqui nesse texto que há 3 promessas principais contidas em Gênesis 12. Nos versículos 2 e 3, uma terra, uma descendência e uma bênção. São 3 promessas. A primeira promessa, uma terra. A segunda promessa, uma descendência. A terceira promessa, uma bênção. Esta aliança, meu amado, amada, queridão, queridona, é a linha que une todo o Antigo Testamento. Ela é crucial para o entendimento correto das profecias bíblicas. Em Gênesis, capítulo 12, não só chegamos a uma nova divisão e uma importante aliança teológica, mas, acima de tudo, há um grande e piedoso homem cujo nome era Abrão. Abrão, ele aparece em Gênesis no capítulo 11, versículo 26, e a sua trajetória como Abrão vai até Gênesis 17, 4. A partir de Gênesis 17, 5, Abrão significa pai exaltado e é mudado por Deus para Abraão, que significa pai de muitas nações. Quase um quarto do livro de Gênesis é dedicado à vida de Abraão. Mais de 40 referências são feitas a Abraão no Antigo Testamento.
O Novo Testamento também não diminui a importância da vida e do caráter deste homem, desse patriarca de Abraão. Há cerca de 75 referências a Abraão só no Novo Testamento. São 40 referências no Antigo e 75 no Novo, um total de 115 referências em toda a Bíblia. Em Romanos 4, Paulo escolheu Abraão como o melhor exemplo de um homem que é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Tiago, o meio-irmão de Jesus, em Tiago 2, 21 ao 23, se refere a Abraão como um homem que demonstrou a sua fé diante dos homens por suas obras. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 11, versículo 8 ao 19, cita Abraão como um exemplo de alguém que andou pela fé, dedicando mais espaço a Abraão na escrita aos Hebreus do que a qualquer outro indivíduo no capítulo 11. Na galeria dos heróis da fé. Em Gênesis, nós vemos, e também em Gálatas 3, 7 ao 9, Paulo escreve que os cristãos são filhos de Abraão pela fé e, por isso, herdeiros legítimos das bênçãos predominantes a Abraão. Moisés não nos dá todas as informações necessárias para compreendermos totalmente a importância do chamado de Abraão, mas isso está registrado na Bíblia para nós, através de Estevão. Estevão, ele esclarece a época em que Abraão recebeu o primeiro chamado de Deus. Não foi em Harã, não, senhores, como uma leitura casual de Gênesis pode nos levar a crer, mas sim em Ur dos Caldeus. Quando Estevão estava diante de seus incrédulos irmãos judeus, ele recorreu e recontou toda a história do povo escolhido de Deus, começando pelo chamado de Abraão. Estevão, ele respondeu em Atos 7, versículo 2 e 3, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai de tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Aleluia, glória a Deus. Depois você dá uma conferida também em Josué 24, versículo 2 e 3. Meu amado, chamado de Abrão ocorreu juntamente com uma aparição de Deus. Embora Moisés só mencione essa aparição quando Abrão já estava em Canaã, lá no capítulo 12, versículo 7 de Gênesis, Estevão nos diz que Deus apareceu ainda em Atos 7, 2. A expressão sai de tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão. Ir a um lugar que, a princípio, Abrão não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, 3. Essa promessa, queridão, queridona, diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, em Gálatas 3, versículo 8 ao 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3,16, Gálatas 4,4.
Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missiológica, missionária do Deus eterno, do Deus soberano. O segundo tópico do primeiro ponto diz assim: a missão como atividade de Deus no mundo. Olha, meu amado, querido, querida, para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. No capítulo 17 de Gênesis, nos mostra o Deus soberano, excelso, que relaciona com o ser humano limitado. Gênesis 17, 1. Ele tem tanto zelo, ou glória, pela sua promessa, que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Isso é muito forte. Aqui, meu amado, querido, querida, fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro, o mesmo Deus, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus, ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. É o que está em 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Porque Deus fez o papel do primeiro missionário. Aleluia. O terceiro tópico do primeiro ponto diz o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, não, senhores, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis, também não. Certamente, queridão, queridona, que os modelos de hoje e os do passado merecem a nossa atenção, nosso respeito, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária não é demonstrada no Antigo Testamento. Nos é demonstrada no Antigo Testamento, sim, senhores. Podemos ver aí Gênesis 3,9, Isaías 55,4. Ele demonstra a sua natureza missionária em todo o Antigo Testamento. E também no Novo, que nós iremos estudar aí em outra lição. Vamos aí, meu amado, para a síntese do primeiro ponto da lição. Deus é um modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Vamos aí para o segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição: o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A palavra amor aparece 624 vezes no total em toda a Bíblia. Aparece 267 vezes no Antigo Testamento e 357 vezes no Novo Testamento. A Bíblia, ela fala de 4 tipos de amor: o amor ágape, amor perfeito, incondicional de Deus. Esse amor ágape aparece mais de 300 vezes na Bíblia. O amor filia ou philos, amor fraternal entre pessoas. Amor eros, amor romântico de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. E amor storge, amor pelos familiares, pessoas próximas, amigos. O amor de Deus, que é o primeiro tópico do segundo ponto, a Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de aliança em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas.
em Deuteronômio 7:9, Isaías 54, 5 ao 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, o Altíssimo, ele é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. É o que está em 1 João 4, versículo 8 e 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. O segundo tópico do segundo ponto, a redenção no Antigo Testamento. É importante aqui nós entendermos, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, à vida social e à vida nacional de Israel nos seguintes aspectos. Primeiro, resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, versículo 48 ao 55. Segundo, recuperação de um campo, Levítico 25, versículo 23 ao 34. Resgate de um macho primogênito, Êxodo 13, versículo 12 ao 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, versículo 28 ao 36. Além disso, queridão, queridona, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, Gênesis 48, 15 ao 16. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido, Êxodo 6, 6. O terceiro tópico do segundo ponto fala da redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:7, Gálatas 3:13, Gálatas 4:5. Nesse caso do Novo Testamento, a remissão do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz, a sua morte vicária. Tito 2,14, Hebreus 9,12, primeira epístola de Pedro 1,18 e 19, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento em Hebreus 9, 25 ao 28. No entanto, meu querido, querida, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por meio da ocasião da glorificação final do crente, em Lucas 21, 28, Romanos 8, 23, Efésios 1, 14, vai nos confirmar isso aí. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é o fundamental das missões transculturais. Vamos fechar a lição aí, meu amado, minha amada, o terceiro e último ponto. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. O primeiro tópico do terceiro ponto diz assim: um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, da Torá, Deus ele trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, em Gênesis 3,15, o dilúvio, em Gênesis 6,13, a eleição de um povo para abençoar todos os demais
após a Torre de Babel, Gênesis 12, 3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Ele deixou bem claro em Gênesis 12, 3: e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo tópico do terceiro ponto, a escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Mas não foi isso que aconteceu. Era desejo de Deus que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Mas não foi isso que aconteceu. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações da terra. Mas não foi isso que aconteceu. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito que havia no coração de Deus. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação de Israel. Isaías 24:5, Jeremias 31, 32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, segundo de Reis 17, enquanto Judá, posteriormente, foi levado para o cativeiro em Babilônia. Lá na Babilônia, segundo Reis 25, segundo as Crônicas 36. Terceiro tópico da lição, do terceiro ponto, a escolha da igreja, ou glória. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a saber, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14. A síntese do terceiro ponto da lição diz: a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Vamos concluir a lição. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a igreja de Cristo, a igreja lavada, redimida, abençoada, credenciada, levar a sério a obra missionária até que o Senhor volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.